Salve Maria, viva Cristo Rei. Estamos de volta aqui em nosso canal Legionário da Trindade. Eu sou o emissário Pedro Cunha, aqui vos fala. E vamos dar continuidade aos nossos vídeos, nossas catequeses, em defesa da fé católica, né? É interessante notar como o protestantismo alega ser o retorno às origens da fé, ao verdadeiro cristianismo. Enfim, o verdadeiro confessor da fé legítima dos primeiros séculos. Aliás, diga-se de passagem, se existe uma constante entre as religiões não católicas e a chamada teoria do resgate, a imensa maioria delas, quase totalidade, afirma que o cristianismo primitivo foi puro, e limpo de todo erro, mas que com o tempo os homens acabaram por perverter a verdade cristã, amontoando sobre ela uma enormidade de enganos. Vamos dar início, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Isso é uma verdade, irmãos. O protestantismo hoje, Aliás, toda a linha protestante hoje, essas seitas, divisão, essa Babilônia que tem hoje chamada de protestantismo, eles querem alegar ser a continuidade, da igreja primitiva, Então nós vamos ver aqui nesse estudo, nesses relatos aqui, que isso tudo não passa de uma verdadeira falácia, um engano, O verdadeiro cristão, sob este prima, seria aquele que, superando tais enganos, redescobre, o verdadeiro cristianismo com toda a sua pureza e singeleza, Para estas religiões, o responsável pelos erros que se acumularam no decorrer dos séculos é quase sempre o catolicismo. Sempre é o catolicismo que é a mãe das heresias, que é o erro, Já a religião, que resgatou a verdade, varia de acordo com o gosto do freguês. Luteranismo, calvinismo, batista, adventista, testemunho de Jeová, pentecostalismo, espiritismos e ismos, etc., Com essas divisões, tanta nomenclatura, todas elas querem reivindicar, Elas serem a verdadeiro que resgataram a verdade, De certa forma, mesmo as religiões esotéricas, a teologia da libertação, a maçonaria e, pasmem, o próprio islamismo bebe desta teoria do resgate. Todos eles reivindicam, que são os remanescentes da verdade, O motivo da universal acatamento desta teoria é o fato de que, para o homem, é muito difícil, diante dos ensinamentos de Jesus Cristo e da santidade fulgurante dos primeiros cristãos, negar seja a validade daqueles ensinamentos, seja a beleza desta santidade. Portanto, as pessoas precisam acreditar que, de certa forma, se vinculam a Jesus Cristo e às primeiras comunidades cristãs, ainda que não diretamente. Mas, igualmente, é muito difícil para o orgulho humano aceitar que este genuíno cristianismo existe, intocado dentro do catolicismo. Aceitá-lo para todos os grupos não católicos seria aceitar que estão errados e que muitas vezes combatem contra o verdadeiro cristianismo. Desta forma, a teologia do resgate é a maneira mais fácil para que um não católico possa considerar-se um verdadeiro discípulo de Cristo.
sem ter que reconhecer os erros e heresias que eles professam, né? O problema básico de todos esses grupos é que existem inúmeros escritos dos cristãos primitivos, e por meio de tais escritos é que alguém, afinal de contas, pode saber em que criam e em que não criam os cristãos primitivos. Estes escritos são uma devastadora bomba a implodir todos os grupos que ouçam se afastar da barca de pedra, o catolicismo, né? Se ele somente atesta que o cristianismo primitivo, né, permanece intacto dentro do catolicismo, assim, ironia das ironias, os adeptos da teoria do tal resgate, frequentemente, para defender o que julga ser a fé dos cristãos primitivos, são obrigados, né, a desconsiderar todo o legado destes primeiros primitivos cristãos. O protestantismo é o mais solene exemplo de tudo quanto acima expomos. Em nosso artigo, né, como o protestantismo pode ser um retorno às origens da fé, já expusemos como o protestantismo não confessa a fé que os primeiros cristãos confessaram. Fé esta que receberam dos santos apóstolos. Quem estuda com seriedade as origens da fé e a história da igreja, insistimos, sabe que é tão referida à igreja primitiva, é na verdade a igreja católica dos primeiros séculos. No presente estudo, gostaríamos de lançar a seguinte pergunta: teria sido o cristianismo primitivo uma união de confissões protestantes ou uma única confissão católica? Sabemos que o protestantismo ensina que todos os crentes em Jesus formam a igreja de Cristo. Desta forma, não interessa se é o crente da Assembleia de Deus, se é luterano, etc. São crentes em Jesus e fazem parte da igreja invisível de Cristo. Mesmo confessando doutrinas diferentes, curiosamente, né? E este é um paradoxo insuperável da eclesiologia restaurante, né? Apenas os católicos é que não fazem parte deste corpo invisível, né? Ainda que confessando que Jesus Cristo é o Senhor do Universo, o protestantismo é algo bastante curioso, né? Aqui é importante que o leitor não confunda doutrina com disciplina. O fato de, na Assembleia da Congregação Cristã do Brasil, os homens sentem em lugar distinto das mulheres em suas assembleias, e o fato dos luteranos não adotarem esta prática, isto não implica divergência de doutrina em suas confissões, mas de disciplina. A divergência de doutrina nota-se pelo fato dos primeiros não aceitarem o batismo infantil, enquanto o segundo aceita. Isto é para citar um simples exemplo, né? A doutrina é a verdade revelada e o que com ela está conexo. É o núcleo da fé, é o que nunca pode ser mudada, né? A disciplina é a forma como a doutrina é vivida e é o que pode mudar. A disciplina deve orientar para uma vivência santa da doutrina. Uma análise completa de como seria o passado do cristianismo se ele tivesse sido protestante exigiria a escrita de um livro. Então, neste estudo vamos apenas verificar a questão das resoluções tomadas pela igreja primitiva a fim de combater o erro, isto é, as heresias. Ao longo da história, a igreja se deparou com sérios problemas doutrinários. Muitos cristãos confessavam algo que não estava de acordo com a fé recebida pelos apóstolos. A primeira heresia que a igreja teve que combater a fim de conservar a reta fé foi a heresia judaizante. Os primeiros convertidos à fé cristã eram judeus, que criam que a observância da lei era necessária para a salvação. Quando os gentios pagãos, né, se convertiam ao Cristo, eram constrangidos por esses cristãos judeus a observar a lei de Moisés. Os apóstolos se reuniram em um concílio para decidir o que deveria ser feito sobre esta questão. Em Atos 15, o Novo Testamento nos dá
nos testemunha que os apóstolos acordaram que a lei não deveria ser mais observada e escreveram um decreto obrigando toda a igreja a observar as disposições do concílio. Veja-se este concílio de uma maneira mais pormenorizada. Havia dois lados muito bem definidos em disputa, cada qual contando com um líder de enorme expressão. O primeiro destes lados era o já citado Partido dos Judaizantes, que tinham como sua cabeça ninguém menos do que São Tiago, e a quem foi dado o privilégio de ser bispo da Igreja Mãe de Jerusalém. Contrário a este partido havia o que advogava que ao cristão não se poderia impor a lei de Moisés, visto que o sacrifício de Jesus Cristo era suficiente e bastante para a salvação de quem crê. Como cabeça deste grupo estava São Paulo, o mais influente apóstolo de então, a quem Deus havia dado o privilégio de visitar o terceiro céu e de conhecer coisas que a nenhum outro ser humano foi dado a conhecer. Dois grupos muito fortes com líderes extremamente influentes. Realiza-se o concílio num clima de muita discussão. Estava em jogo a ortodoxia e a salvação da alma de todos nós. No concílio foram estabelecidas duas coisas muito importantes de natureza diversa. Em primeiro lugar, São Pedro afirmou que os cristãos não estavam obrigados à observância da lei, definindo um ponto de doutrina imutável e observado por todos os cristãos até hoje. Atos 15, de 7 a 8. Aliás, a liberdade cristã vitoriosa nesse concílio é o ponto de partida de toda a teologia protestante. Não deixa de ser curioso o fato de que este núcleo teológico, acatado por todos eles, foi defendido solenemente pelo primeiro Papa Pedro. Muito embora eles afirmam que o Papa não tem poder para definir coisa alguma. Pouco depois, Santiago sugeriu justamente com a proibição de uniões ilegítimas de adoção de normas pastorais, a saber, a abstinência de carne imoladas aos ídolos e de tudo que por ele estivesse contaminado. O que foi aceito por todos e imposto aos cristãos, tais normas hoje não são seguidas. Por quê? Nós católicos temos o argumento de que tais normas eram disciplinares e não doutrinárias, e que a Igreja Católica, que foi a igreja de ontem, como o tempo as revogou, assim como uma mãe que aplica normas disciplinares a um filho quando é criança e não as utiliza mais quando o filho se torna um adulto. E qual o argumento dos protestantes por não observarem tais normas? Não deixa de ser curioso o fato de que não existe uma revogação bíblica destas normas e, portanto, os protestantes, os adeptos da sola escritura, deveriam observá-la. No entanto, não as observam. Revogaram-nas por conta própria e, ainda por cima, nos acusam de doutrinas antibíblicas. Nada mais antibíblico dentro do tenebroso mundo da sola escritura do que não seguir as normas de Atos 15, 19 a 21. Este concílio, portanto, foi exemplar por três motivos. Primeiro, narra uma intervenção solene de São Pedro, acatada por todos e obedecida até pelos protestantes odiernos, ilustrando a infalibilidade papal. Segundo, narra a instituição de uma norma de fé por todo o concílio, qual seja a abstenção de uniões ilegítimas, igualmente seguida por todos até hoje, o que ilustra a infalibilidade conciliar. Terceiro, narra a instituição de normas pastorais que se impuseram aos cristãos e que deixaram com o tempo de serem seguidas, muito embora constem na Bíblia sem jamais terem sido biblicamente revogadas, o que, por óbvio, não cabe dentro do sola escritura. Ao fim do concílio, portanto, de certa forma,
Os dois lados estavam profundamente desgostosos. Em primeiro lugar, o grupo dos judaizantes teve que aceitar a tese de São Paulo como sendo ortodoxa. Afinal, São Pedro, em pessoa, afirmara, e diante das palavras dele, a opinião de São Tiago não tinha lá grande importância. Como católicos que eram, curvaram-se assim como o próprio São Tiago se curvou. Imaginemos se fossem protestantes. Afirmariam que não há base escriturista para a afirmação de São Pedro, que, sem versículo bíblico do Cânon de Jerusalém ainda por cima, não acatariam aquela solene definição dogmática que São Pedro, sendo uma mera pedrinha, não tinha poder de ligar e desligar coisa alguma, muito embora Jesus houvesse dito que ele tinha. Afirmariam ainda que todos os cristãos são iguais e que, portanto, São Tiago era tão confiável quanto São Pedro, pelo que a palavra deste não poderia prevalecer sobre a daquela, principalmente quando todas as escrituras dizem o contrário. Por fim, criaram uma nova igreja, a igreja do apóstolo Tiago, verdadeiramente cristã, alheia aos erros do papado desde o princípio. Imaginemos agora o lado dos discípulos de São Paulo. É verdade que sua tese saiu vitoriosa do concílio, mas em compensação tiveram que acatar as normas pastorais do cunho nitidamente judaizante. Como bons católicos que eram, entenderam que a igreja foi constituída pastora de nossas almas e que, portanto, tais normas eram de cumprimento obrigatório e que somente a própria igreja as poderia mudar no futuro, já que a disciplina é móvel. Imaginemos agora se fossem protestantes. Afirmaria que São Paulo teve uma experiência pessoal com Jesus e que nesta experiência o Senhor lhe dissera que ninguém deveria se preocupar com o que comer ou o que beber. Além disso, a experiência cristã é eminentemente espiritual e não pode ser conspurcada auxiliada por coisas tão baixas como a matéria. Muitos protestantes, na mais pura linha gnóstica, têm horror a tudo que é material. Portanto, nesta situação hipotética, este concílio estava negando a verdade cristã, pelo que não se sentiram obrigados a coisa alguma nela definida. Acabaria finalmente fundando uma nova igreja. A igreja em Cristo, somos mais do que livres, ou a igreja de Deus é liberdade. Este foi o primeiro concílio da igreja, realizado por volta do ano 59 depois de Cristo, e narrado na Bíblia. Portanto, é cristianismo primitivo. Para protestantes, tem um botar defeito. Neste ponto, perguntamos, os protestantes realizam um concílio para se resolver divergências doutrinárias? Sabemos que não. Então, como os protestantes podem avocar um pretenso retorno ao cristianismo primitivo se não resolvem suas pendências com os primitivos cristãos? Somente por aí já se percebe que a teoria do cristão, a teoria do resgate, não passa de uma desculpa de quem orgulhosamente não quer aderir à verdade. Portanto, se a igreja primitiva tivesse sido protestante, como defendem alguns, este concílio não se realizaria. Primeiro, que não se incomodaria se alguns cristãos confessassem algo diferente, pois para os protestantes o que importa é a fé em Cristo. A doutrina não importa, o que importa é a fé. Se você tem fé e foi batizado, está salvo. Não é assim no protestantismo? Em segundo lugar, supondo a realização do concílio como já se viu acima, nem os cristãos judaizantes, nem os discípulos de São Paulo não adotaram as disposições do concílio em sua inteireza, e então não haveria de forma alguma uma só fé na igreja, verificando que então que a fé primitiva não era protestante, era católica. Por isso eles sabiam que deveriam obedecer à igreja, pois criam que Cristo fundou para guiar na verdade, 1 Timóteo 3,15, assim como nós católicos cremos. Tanto é assim que nos séculos que se seguiram, os cristãos primitivos continuaram resolvendo suas pendências doutrinárias segundo o modelo de Atos 15. Concílios ecumênicos e regionais
se sucederem por toda a história da cristandade, sempre acatados e respeitados. Alguns deles, vai entender, são acatados e respeitados até pelos protestantes. Depois da heresia judaizante, a ortodoxia, reta doutrina cristã, teve que combater as seguintes heresias: gnosticismo, montanismo, sabelianismo, arianismo, pelagianismo, nestorianismo, monifismo, iconoclastismo e os catarismos, etc. Para saber mais sobre esta heresia, vamos ler o artigo Grandes Heresias. Este mesmo artigo nos mostra como muitas dessas heresias se revitalizaram nas seitas protestantes, que assim, embora aleguem um retorno ao cristianismo primitivo, acaba por encampar doutrinas condenadas e expurgadas por estes mesmos cristãos primitivos. Como costumamos dizer, a coerência não é o forte do protestantismo. O fato é de que, graças às realizações dos concílios ecumênicos regionais, graças aos decretos papais e à submissão dos primeiros cristãos aos ensinamentos magistério da Igreja, e que foi possível que houvesse uma só fé na Igreja antes do século XVI, antes da Reforma, foi pelo fato da Igreja Antiga ser católica que as palavras de São Paulo, uma só fé, um só batismo e uma só salvação, Efésios 4:5, puderam se cumprir, uma só igreja, né? Se a Igreja Antiga fosse protestante, simplesmente o combate às heresias não teria acontecido, e com toda certeza nem sabia no que crê hoje, com tanta confusão doutrinária que tem. O mundo protestante só não é mais confuso porque recebeu da Igreja Católica a base da sua teologia. Como ensinou São Paulo, a Igreja é coluna e fundamento da verdade, 1 Timóteo 3,15. Foi assim para os primeiros cristãos e assim continua para nós, católicos, até os dias de hoje. Assim como no passado continuamos a obedecer aos apóstolos, hoje são os bispos da Igreja legítimos sucessores dos apóstolos, pois continuamos crendo que Jesus fundou sua Igreja, nos ensina a verdade através dela. Se isto for verdade no passado, necessariamente é verdade agora e continuará sempre nos dias de hoje. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muito bem, meus amados irmãos, vamos ficando por aqui com este belo estudo, este esclarecimento mais uma vez, né, para botarmos aqui à disposição de cada um que quiser pesquisar. A verdadeira igreja é a Igreja Católica, a Igreja primitiva. Os cristãos hoje, falsamente e hereticamente, tentam eles dizer que são a restauração da fé, que são os remanescentes dos nossos dias de hoje. Como vemos hoje nos canais do YouTube, várias seitas e religiões, eles trazem para si este vocabulário, né? Que são os resgatadores da verdade. E a Igreja Católica é a prostituta do Apocalipse, é a grande heresia, a grande apostasia. Mas mal sabe eles, né? Se eles for estudar verdadeiramente com fé e com a razão, vão saber, descobrir pela história da Igreja e a história dos padres da Igreja, que é a Igreja Católica a verdadeira detentora dessa verdade imutável que vivemos até os nossos dias de hoje. E até lá, e até uma própria oportunidade, se Deus assim nos permitir. Salve Maria e viva Cristo Rei.